O que é pessoa? Pessoa são os participantes da enunciação, o eu e o tu. E o ele vai ser a não pessoa. Está certo dizer que eu tenho primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural? Não, não está certo. Por quê? Porque nós não é o plural de eu. Nós é, na verdade, uma pessoa ampliada. Na medida que eu vou caminhando da primeira para a terceira pessoa, eu vou objetivando sempre mais. Na medida que eu caminho da terceira para a primeira, eu vou subjetivando cada vez mais. Nós ficamos preocupados apenas com as formas da língua e esquecemos de que as formas existem para criar sentidos. A energia que vem do Sol... Perspectiva do Weber, mas em circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua, autoconhecimento. Como Le Breton era o grande... Nesta aula, nós vamos examinar a categoria do tempo, assim como a pessoa e o espaço. O tempo faz parte do conjunto de categorias da enunciação. A primeira coisa que nós precisamos é saber o que é o tempo. Veja, nós precisamos distinguir três coisas diferentes sobre tempo. Uma coisa é o tempo físico, outra coisa é o tempo cronológico, e outra coisa é o tempo linguístico. O tempo linguístico não se confunde nem com o tempo físico, nem com o tempo cronológico. O que é o tempo físico? O tempo físico é o intervalo entre o início e o fim de um movimento. Normalmente, nós marcamos o tempo pelo movimento dos astros. Por exemplo, o que é o dia? O dia é o intervalo entre o princípio e o fim do movimento de rotação da Terra. E o ano é o intervalo entre o princípio e o fim do movimento de translação da Terra, e assim sucessivamente. Bom, evidentemente o tempo físico traz, como a física moderna nos mostrou, uma série de precisões, de complexificações, etc., mas que para nós não interessa aqui. Na verdade, o que nós temos que ter presente é que o tempo linguístico é diferente do tempo físico. Que é o tempo cronológico? O tempo cronológico é aquele em que eu marco um determinado momento do tempo físico e, a partir daí, estabeleço uma sucessão dos acontecimentos. Por exemplo, eu marco o ano do nascimento de Cristo e esse é o momento zero da cronologia e, a partir daí, eu vou fazendo a cronologia. Nós estamos no ano 2011. Então, é o tempo cronológico. O tempo linguístico é diferente do tempo cronológico. Olha, qual é a radical singularidade do tempo linguístico? É que o tempo linguístico é estabelecido em função do momento da enunciação. No momento em que eu tomo a palavra, eu estabeleço um agora. Portanto, o primeiro momento relevante para marcação do tempo é o momento da enunciação. Vejam, então, a enunciação estabelece um agora, e a partir desse agora eu vou localizar os acontecimentos. O tempo é, portanto, a categoria linguística pela qual eu localizo os acontecimentos em função do momento da enunciação. Ora, se eu localizo os acontecimentos em função do momento da enunciação, eu só tenho 3 lugares para localizar esses acontecimentos. Ou é simultâneo ao momento da enunciação, concomitante ao momento da enunciação,
ou é não concomitante ao momento da enunciação. E nesse caso, eu terei uma anterioridade ou uma posterioridade. Ou seja, na verdade, o tempo é a localização de um acontecimento como sendo simultâneo ou concomitante ao momento da fala, antes do momento da fala ou depois do momento da fala. O que significa que eu tenho aqui um presente, um pretérito, que é o anterior ao momento da fala, e um futuro, que é posterior ao momento da fala. Só esses três tempos em qualquer língua. Aí vocês vão me dizer, só? Mas e o que é pretérito imperfeito, mais perfeito, futuro do presente? Então, observem o seguinte. Na verdade, o que eu tenho é o seguinte. Eu tenho, quando eu estabeleço uma concomitância, uma anterioridade e uma posterioridade, eu ainda não estou localizando os acontecimentos. Eu estou estabelecendo o que eu vou chamar um momento de referência. Então, o que é um momento de referência? Um momento de referência é um marco temporal que eu estabeleço no texto. Então, se o marco temporal for agora, portanto, presente, igual ao momento da enunciação, eu tenho um marco temporal presente. Agora, eu posso ter um marco temporal passado. Em 1822, no século passado, no mês passado, ou um marco temporal futuro, no século 31, no ano 2300, na semana que vem, no ano que vem. Então, a primeira coisa que eu faço é, em função do momento da enunciação, eu estabeleço no texto um marco temporal que pode ser explicitado ou ficar implícito, né? Na verdade, eu estabeleço um marco temporal presente, pretérito e futuro. Muito bem. Aí eu tomo cada marco temporal desse, cada momento de referência desse, e aí eu vou estabelecer momento de referência presente. Eu vou, de novo, verificar que, em função de cada momento de referência, um acontecimento pode ser simultâneo ao momento de referência, anterior ao momento de referência, posterior ao momento de referência. Então, o concomitante ao momento de referência presente é o que nós chamamos o presente. O anterior ao momento de referência presente é o que nós chamamos pretérito perfeito, que na verdade é um pretérito do presente. O que é posterior ao presente é um futuro do presente. Futuro do presente. Vamos verificar isso com exemplos para que isso fique mais claro para vocês. Se eu tenho o concomitante em relação ao momento de referência presente, por exemplo, o ator emociona a todos. Neste momento, nesse marco temporal agora, o ator emociona. Portanto, o emocionar do ator é concomitante ao momento da fala. Isso é o que nós chamamos presente do presente. Só que agora nós vamos observar uma coisa com relação ao presente. Eu tenho um presente que coincide ponto por ponto com o momento de referência. Então, por exemplo, eu digo, um raio risca o céu. Veja, o raio riscar o céu coincide com o momento da fala. Isso nós dizemos presente pontual. Mas eu posso ter um acontecimento que é maior do que o momento da fala. Por exemplo, esse texto foi escrito no século XX. Olha,
E a pessoa dentro do século XX diz, no século XX a pesquisa brasileira dá um salto de qualidade. Veja, o acontecimento dura o século XX. Dentro, e portanto ele engloba o momento da fala. Então, quando eu falo do presente, e eu digo que o presente é simultâneo ao momento da fala, esse simultâneo tem que ser entendido que ele engloba esse momento da fala. Mas eu posso ter também um presente omnitemporal. É aquele presente que fala das verdades eternas ou tidas como eternas. Por exemplo, eu digo, as placas tectônicas são subdivisões da crosta terrestre que se movimentam de forma lenta e contínua e às vezes se chocam. Ora, as placas tectônicas sempre se movimentam de forma lenta e contínua, portanto, engloba o momento da enunciação. Engloba o momento da enunciação. É a mesma coisa se alguém dissesse o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, seria muito estranho que alguém perguntasse ontem não era e amanhã não será, etc. Não, esse é o presente omnitemporal ou presente eterno. Bom, depois eu tenho o pretérito do presente. Isso é expresso pela forma que nós chamamos pretérito perfeito. E eu coloquei aqui pretérito perfeito 1. Por quê? Porque nós, preste bem atenção nisso, nós tendemos a confundir as formas da língua com os tempos. Não, o tempo é uma localização, é assim, concomitante do presente, anterior do presente, posterior, isso é tempo. Quantas formas a língua tem para expressar isso? Às vezes a mesma forma serve para expressar dois tempos diferentes. E por isso é o que acontece com o pretérito perfeito. Por exemplo, ele é um anterior ao momento de referência presente. Emagreci 32 quilos. Quando? Num tempo aí para trás. Anterior do presente. Emagreci 32 quilos. Continua. Veja, e o futuro do presente é o posterior do presente. O Brasil será uma grande potência. Quando o Brasil será? Em algum momento depois do agora. Não sei quando, daqui 200 anos, em algum momento posterior do agora. Veja, então, o presente é o concomitante do presente. Então, eu tenho um presente do presente, um pretérito do presente, que é o anterior do presente, e um futuro do presente, que é o posterior do presente. Ora, a mesma coisa vai acontecer com o passado. Eu tenho um momento de referência pretérito. E aí eu vou ter um concomitante do pretérito e um não concomitante do pretérito. Ou seja, eu tenho um anterior do pretérito e um posterior do pretérito. Veja, esse presente do pretérito é aquilo que acontece dentro do marco temporal pretérito. Isso que é o presente do pretérito. Veja, nós temos duas formas em português para indicar esse presente do pretérito. Ou o pretérito perfeito, que indica um acontecimento acabado, um acontecimento pontual, ou o pretérito imperfeito, que indica um acontecimento inacabado, um transcurso no passado. Então, veja, eu tenho concomitante ao momento de referência. Tudo que é concomitante, simultâneo ao momento de referência, é um presente. Veja, eu digo, no mês de janeiro choveu muito. Veja, dentro desse marco temporal, que é pretérito, dentro dele, simultâneo a ele, concomitante a ele, choveu muito. Portanto, não é um anterior do presente, é um concomitante do pretérito. Eu tenho este marco temporal pretérito aqui e, simultâneo a esse marco temporal pretérito, eu tenho um presente do pretérito. Veja, quando você entrou na faculdade, pretérito. Eu estava no último ano, eu não tinha acabado ainda. Estava indica duração no passado. Enquanto choveu muito, eu vejo como um acabado, como um elemento em bloco.
quando eu digo eu estava no último ano, eu estou indicando a concomitância no passado. Veja, agora eu posso ter também um pretérito do pretérito, que é o que nós chamamos pretérito mais que perfeito, simples ou composto. Então, é o presente do pretérito, veja, presente do pretérito aqui, que eu expliquei. Agora nós vamos ter o pretérito do pretérito. Pretérito do pretérito. Então, veja, pode ser, é sempre o mais que perfeito, seja simples, seja composto. Então, ele viajou para o exterior, passado. Em algum momento ele viajou para o exterior. Num dado momento ele viajou para o exterior. Com o dinheiro que juntara em seu trabalho no mercado financeiro, que ele tinha juntado antes de viajar. Portanto, o anterior do pretérito. Ou então, quando cheguei, ele já tinha saído. Quando cheguei, pretérito. Ele já tinha saído o anterior do pretérito, mais que perfeito. Então, o mais que perfeito é o pretérito do pretérito. E eu tenho o futuro do pretérito, simples ou composto, nós vamos verificar que o futuro do pretérito simples indica o inacabamento e o futuro do pretérito composto indica um acabamento, que é o posterior ao momento de referência pretérito. Veja, por exemplo, eu digo assim, naquele jogo, marco temporal pretérito, naquele jogo que já passou, senti é concomitante ao marco temporal pretérito. Portanto, é o presente do pretérito, aquilo que nós chamamos pretérito perfeito 2. Que meu time não ganharia o campeonato. O campeonato ainda não terminou. Portanto, o posterior do passado é o futuro do pretérito. Veja, e agora olha a diferença do simples por composto. Eu digo, no início da CPI estava previsto que no começo do recesso legislativo ela teria terminado o seu trabalho. Então, eu tenho, no início da CPI, marco temporal pretérito, porque ela já iniciou. Estava previsto, era o concomitante ao marco temporal, portanto, pretérito imperfeito, que é o presente do pretérito. Que no começo do recesso legislativo, que é um posterior, ela teria terminado. Então, veja, se eu dissesse ela terminaria, eu estou indicando um inacabamento. Agora, ela teria terminado, eu estou indicando um acabamento no futuro do pretérito. Veja, gente, então, na verdade, só tenho 3 tempos. Veja bem, um presente que é o concomitante, um pretérito que é o anterior e um futuro que é o posterior. Só que vocês já viram que eu tenho um presente do presente, concomitante do presente, que é aquilo que nós chamamos presente. Um anterior do presente, o pretérito do presente, que é aquilo que nós chamamos pretérito perfeito, só que é um dos usos do pretérito perfeito. E um posterior do presente, que é o futuro do presente. Agora eu tenho também um marco temporal passado. Então as coisas podem ocorrer simultâneas a esse marco. Presente do passado. Um dos usos do pretérito perfeito ou o pretérito imperfeito. Um anterior do passado, que é o mais que perfeito. E um posterior do passado, que é o futuro do pretérito. Veja, agora a mesma coisa eu tenho para o futuro. Eu tenho um momento de referência futuro. E aí eu posso ter, então, um concomitante do futuro ou um não concomitante. Um anterior ou um posterior. E um posterior. Então, veja, o concomitante do futuro é o presente do futuro. Não o futuro do presente, é o presente do futuro. Olha, no ano que vem, marco temporal futuro. Dentro desse marco, eu trabalharei e estudarei. Aí vocês podem me dizer,
Mas você não está exagerando um pouco nessa... isso que nós chamamos a vida inteira futuro do presente, agora você está mostrando que essa forma que nós chamamos futuro do presente só é futuro do presente quando ela for um posterior do presente. Quando ela for um concomitante do futuro, você está chamando não de futuro do presente, mas presente do futuro. Mas veja, aí então vai acontecer uma coisa que, se eu não explicar desse jeito, vai ter uma forma que eu não consigo explicar, que é o chamado futuro do presente composto. Bom, primeira coisa, gente, essa nomenclatura composto e simples leva em conta a forma. Mas se você diz para um aluno, eu tenho o futuro do presente simples e o futuro do presente composto, o que ele vai entender? Vai entender que se trata do mesmo tempo, só que um sem auxiliar e o outro, o composto, com auxiliar. Acontece que não são o mesmo tempo, porque olha, quando eu digo no ano que vem, marco temporal futuro, eu terei terminado o curso. Terei terminado é anterior do futuro. Então não é futuro do presente, isso é futuro anterior, é o passado do futuro. E se eu não puser que eu tenho um presente, um passado e um futuro do futuro, essa forma fica meio perdida aí. Bom, e depois eu tenho o futuro do futuro, que é um posterior do futuro. Então eu tenho assim, ó, viajaremos depois que o ano letivo terminar. De novo é a forma que eu chamo futuro do presente, mas aí, ó, depois que o ano letivo terminar, viajaremos. Então, veja, gente, eu tenho um presente do futuro, um pretérito do futuro e um futuro do futuro. Então, observem, em relação ao momento da enunciação, eu estabeleço no texto um marco temporal, presente, pretérito, futuro. Perfeito. Agora, em relação a cada marco temporal desse, os acontecimentos podem ser simultâneos, anteriores ou posteriores. Isso significa que a língua tem 9 tempos. Um presente do presente, um pretérito do presente e um futuro do presente. Um presente do pretérito, um pretérito do pretérito e um futuro do pretérito. Um presente do futuro, um pretérito do futuro e um futuro do futuro. E pensa, isso não é complicado, porque eu sempre tenho que pensar assim, é simultâneo, é anterior ou é posterior? Ao presente, ao passado ou ao futuro. Isso é... a hora que você entende a lógica, a arquitetura do tempo, é muito simples isso. Eu disse para vocês assim, o tempo linguístico é radicalmente diferente do tempo físico. Aí vocês poderiam dizer, espera, você não está usando aqui um tempo físico no marco temporal? E você não diz, no ano que vem não é futuro porque nós estamos em 2011 e ano que vem é 2012? Então, isso eu queria dizer para vocês assim. Na língua, isso é futuro, não é porque na realidade é futuro porque eu quero que seja futuro. Porque eu posso colocar o momento da enunciação onde eu quiser. Outro dia, por exemplo, eu vi na televisão um documentário sobre dinossauros. E foi um documentário muito interessante porque a pessoa dizia assim, estamos há 190 milhões de anos. Veja, onde que a pessoa pôs o agora da enunciação? 190 milhões de anos atrás. E aí começa a narrar no presente. Os dinossauros dominam a Terra, os dinossauros não sei o quê, etc. E vai narrando no presente. Porque isso é passado porque eu quero que seja passado. Eu digo, há 190 milhões de anos os dinossauros dominavam a Terra. Ora, mas eu posso pegar e colocar a enunciação lá.
Na verdade, o tempo é uma construção da linguagem. Eu posso pôr o presente onde eu quiser dentro do tempo físico. Isso é uma construção de linguagem. Uma outra coisa que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte, veja. O tempo é marcado na língua por meio de morfemas temporais, então o verbo indica o tempo, como nós vimos até agora, mas também os advérbios e as locuções adverbiais de tempo indicam o tempo. Só que eu vou verificar o seguinte, tempo é o quê? É localização de um acontecimento como sendo anterior, concomitante ou posterior a um presente, a um pretérito, a um futuro, estabelecido em função do momento da enunciação. Muito bem, nos advérbios ocorre a mesma coisa, eu tenho o concomitante, o anterior e o posterior. Só que nos advérbios, eu tenho advérbios relativos ao presente e advérbios relativos ao passado e ao futuro. Eu não tenho advérbios para o passado e para o futuro, não. Os para o passado e para o futuro são os mesmos. Então, por exemplo, veja aqui, olha, advérbios do momento de referência presente. Hoje, concomitante. Ontem, anterior. Amanhã, posterior do presente. Só que se eu for contar uma coisa que aconteceu hoje, na semana que vem, e portanto o que aconteceu hoje é passado, eu não posso dizer hoje eu estava gravando um programa na TV Cultura. Não, eu tenho que dizer no dia tal eu estava gravando, no mesmo dia aconteceu isso. E aí eu digo, na véspera ou no dia anterior, nós tínhamos gravado outro programa. No dia seguinte, eu não posso dizer ontem e amanhã. Agora, isso serve tanto para uma narrativa do passado quanto para uma narrativa do futuro. E nós vamos observar também que os adjuntos adverbiais estão relacionados ao momento de referência presente ou futuro. Por exemplo, presidente do clube promete apresentar reforços na próxima semana. Próxima semana é a semana posterior à semana que eu estou. Agora, veja, no final do ano passado, o presidente do clube prometera apresentar reforços no mês seguinte. Então, veja, eu tenho... próximo é sempre um adjunto adverbial relacionado ao presente, enquanto seguinte é sempre relacionado ao marco passado ou ao marco futuro. Muito bem, então nós apresentamos o conceito de tempo para vocês e o sistema temporal do português. Observem que tempo é a localização de um acontecimento presente, passado ou futuro, concomitante anterior ou posterior, em relação ao momento de referência presente, pretérito ou futuro, estabelecido em função do momento da enunciação. Eu tenho, portanto, 9 tempos, porque eu tenho um concomitante do presente, um anterior do presente, um posterior do presente. Um concomitante do passado, um anterior do passado e um posterior do passado. Um concomitante do futuro, um anterior do futuro e um posterior do futuro. Perguntas? Ficou claro para todo mundo? Claríssimo. Ficou? Então é ótimo.